Arthur Montenegro, um dos homens mais poderosos do Brasil, olhava para a janela de sua mansão. Perdido em pensamentos, enquanto a tempestade lá fora refletia seu tumulto interior. Aos 52 anos, ele já tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar: fama, poder e riqueza. Porém, no fundo de seu coração, um vazio o consumia. Há 18 anos, ele perdera a mulher que mais amou, Ana. Uma ex-empregada que se tornara muito mais do que isso em sua vida. A partida dela fora repentina. Sem explicações, sem despedidas, apenas uma carta enigmática que dizia: apesar dos anos, Arthur nunca esqueceu o sorriso de Ana, nem os momentos intensos que passaram juntos. Ela desapareceu de sua vida de forma brusca, deixando uma lacuna que ele nunca foi capaz de preencher. E agora o passado parecia bater à sua porta de uma maneira que ele não poderia imaginar. Naquele dia, ele contratara uma nova empregada para cuidar de sua mansão. Ele mal sabia, porém, que aquela simples decisão mudaria sua vida para sempre. Quando Sofia entrou na casa, uma jovem de 24 anos, com olhos castanhos e feições simples, Arthur sentiu seu mundo desabar. Seu corpo paralisou por um momento. Ela parecia a própria Ana. A mesma expressão, o mesmo jeito de sorrir, o mesmo brilho nos olhos. Era como se o tempo tivesse dado uma reviravolta cruel e o destino tivesse colocado de volta na sua frente a mulher que ele nunca superou. Arthur não sabia o que sentir. Medo, saudade, culpa, ou talvez um turbilhão de emoções conflitantes que ele mal conseguia controlar. Sofia, por outro lado, não percebeu a reação de Arthur. Para ela, ele era apenas mais um patrão excêntrico e distante. Ela estava ali por uma razão simples: sobreviver. Sua avó estava gravemente doente, e o trabalho na mansão seria a única forma de garantir o tratamento médico necessário. Mas Arthur sabia naquele momento que algo inexplicável estava prestes a acontecer. O passado estava de volta, e com ele, uma verdade que ele já começava. Após o choque inicial, Arthur tentou retomar sua compostura. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos, tentando se convencer de que não passava de uma simples coincidência. Mas a verdade é que, quanto mais ele observava Sofia, mais ele via Ana nela. Cada gesto, cada expressão, parecia um reflexo perfeito do passado que ele tentava enterrar. Sofia ajeitava os cabelos de um jeito que era exatamente como Ana fazia. E até o tom de sua voz, quando murmurava distraído. Durante os primeiros dias, ele se manteve distante, preferindo observar em silêncio. Mas a dor de reviver tudo o que perdera não lhe dava. Cada vez que ele olhava para Sofia, sentia que o tempo havia se distorcido, e o passado se mesclava com o presente de uma maneira aterrorizante. Ele tentava não demonstrar seu desconforto, mas era impossível esconder a intensidade daquilo que sentia. A perda de Ana ainda estava viva dentro dele. E ao ver a semelhança de Sofia, a dor parecia reviver, mais pungente do que. Sofia, por sua vez, não estava interessada nas complexidades que ele vivia. Ela apenas fazia o seu trabalho. Vivia com um único objetivo: sustentar sua avó, que estava doente. Sua vida não tinha glamour, nem as luxúrias que a mansão de Arthur representava. Ela tinha crescido sem grandes recursos, mas sempre com muito amor e dedicação de sua mãe. Quando ela tinha apenas 17 anos, a mãe falecera de uma doença súbita, e desde então, Sofia havia se visto sozinha, com a responsabilidade de cuidar de sua avó, que se tornara ainda mais dependente de cuidados médicos. Por isso, aceitar o trabalho na mansão Montenegro era uma oportunidade que ela não podia deixar passar. No entanto, havia algo na maneira como Arthur a olhava que a incomodava. Era um olhar estranho, intenso, como se estivesse tentando ver, lá por trás de uma máscara invisível. Ela tentava ignorar, mas o comportamento dele a deixava desconfortável. O homem, tão frio e calculista,
parecia constantemente perdido em seus próprios pensamentos. Sofia, muitas vezes, se perguntava se ele sequer notava sua presença. Ao longo da semana, ela foi se acostumando com a casa e o clima pesado que pairava no ar. Mas havia algo em Arthur que a inquietava. Era como se ele estivesse tentando esconder algo. Algo que ele não queria que ela soubesse. E por mais que não quisesse se envolver em seus próprios dilemas, algo dentro dela dizia que a resposta estava nas sombras do passado, nas lembranças de sua... Foi em uma manhã cinza, enquanto Sofia estava na cozinha, que Arthur se aproximou dela. Ele estava parado na porta, observando-a, e quando ela o percebeu, ele disse, sem rodeios: "Você nunca me falou muito sobre sua mãe." Sofia, surpresa pela pergunta, hesitou por um momento antes de responder. "Ela faleceu quando eu tinha 17 anos. Era uma doença grave, e não havia nada que pudesse ser." Arthur franziu a testa. "Você tem algum outro parente? Seu pai talvez?" Sofia engoliu seco, desconfortável com a pergunta. "Não. Eu nunca soube quem era meu pai. Minha mãe nunca falou sobre..." Essas palavras fizeram o coração de Arthur acelerar. Ele já suspeitava. Mas agora, com a confirmação, o peso da revelação era esmagador. A possibilidade que ele tinha rejeitado durante tanto tempo agora estava diante dele. Imbatível. A filha que ele nunca soubera que tinha. E que ele nem sequer sabia se poderia ter encontrado. Arthur não sabia como reagir. Ele não poderia apenas ir até Sofia e contar a verdade, não sem mais informações. O que ele sabia com certeza era que havia algo de errado ali. Ana nunca lhe contou sobre a gravidez. E se havia algum vínculo entre ele e Sofia, ele não sabia até que ponto deveria se envolver. Havia tantas perguntas, tantas lacunas no... Mas o mais estranho era que, mesmo com todas as dúvidas, ele sentia algo por Sofia. Algo que não poderia ser explicado. Era uma mistura de arrependimento e um desejo profundo de corrigir os erros do... Ele queria ser o pai que ela merecia. Queria ser alguém que tivesse dado suporte à sua mãe. Mas agora, o que poderia fazer para reparar todos os danos? No entanto, ele sabia que a culpa não era só sua. Seu pai, Gustavo Montenegro, também tinha contribuído para a separação entre ele e... Se não fosse pela pressão dele, se não fosse pelas ameaças e pelo controle, talvez Ana e ele tivessem tido uma vida diferente. A única coisa que restava a Arthur era tentar descobrir o máximo possível sobre o que realmente acontecera, depois que Ana desapareceu. Assim, com o peso do mistério sobre seus ombros, ele tomou uma decisão. Iria atrás da verdade. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Contrataria um detetive para investigar o passado de Ana. Ele precisava saber tudo sobre o que havia acontecido depois de sua partida, especialmente sobre a filha que ele não sabia que... Mas antes que pudesse agir, algo dentro de Sofia o fez sentir que o tempo estava se esgotando. Ela começou a olhar para ele de maneira diferente, e uma estranha tensão começou a se formar entre o que ele faria. Ele sabia que uma verdade dolorosa estava à espreita, mas também sabia que, por mais que tentasse se afastar, o destino estava mais uma vez colocando Ana e sua filha diretamente em seu... O peso das revelações começou a corroer Arthur Montenegro de uma forma que ele não esperava. A cada dia que passava, ele se via mais confuso, mais angustiado. Não conseguia mais tirar Sofia da cabeça. Ela era de alguma forma a personificação do que ele perdera, e o que ele nunca soubera que poderia ter. A semelhança entre Sofia e Ana era inegável, mas ainda havia algo de misterioso. Como poderia ter ficado tão alheio à sua própria filha durante todos esses anos? Como Ana pudera partir sem jamais lhe contar sobre a gravidez? A resposta estava fora de seu alcance, mas ele sabia que precisava ir atrás dela. Não havia mais espaço para indecisão. Arthur, o magnata implacável, que tomava decisões a todo momento com a confiança de um homem que sempre sabia o que fazer, se via agora perdido em um mar de dúvida. Mas havia uma coisa que ele podia fazer: descobrir a verdade. Ele contratou um detetive particular, um homem experiente e discreto, especializado em resolver questões do passado. O detetive,
um homem de rosto sério e mãos calejadas, foi instruído a procurar por qualquer pista sobre o que acontecera com Ana depois de sua partida. Arthur sabia que Ana não tinha deixado pistas para ele, mas confiava que ela talvez tivesse deixado algo para trás, algum vestígio que pudesse revelar os motivos de sua partida e talvez a identidade de sua filha. Enquanto o detetive trabalhava silenciosamente, Arthur se via em sua mansão, andando de um lado para o outro. Ele tentava se concentrar em outras coisas, nos negócios, na empresa, mas tudo parecia nada parecia importar mais do que entender o que acontecera entre ele e Ana, e por que ela havia desaparecido sem mais nem menos. Não saber, não entender o que acontecera, o consumia de uma forma que ele não conseguia mais controlar. Sofia, por sua vez, começou a perceber que algo estava diferente. Ela notou a maneira como Arthur a observava com mais intensidade, como se estivesse buscando algo, não sabia o que era. Mas o clima na mansão parecia cada vez mais pesado. Ela tentava se concentrar em seu trabalho, fazer o que tinha sido contratada para fazer. Mas o comportamento de Arthur começava a mexer com ela. Era como se ele estivesse observando cada movimento seu, cada gesto. Mas o mais estranho de tudo era a sensação crescente de que ele estava tentando encontrar algo que ela nem sabia que tinha. Uma noite, após um dia de trabalho exaustivo, Sofia se retirou para o quarto de empregada. Ela estava cansada, mentalmente exausta com tudo o que acontecia ao seu redor. Mas ao abrir a porta, algo chamou sua atenção. Um livro, esquecido sobre a mesa. Era um diário, aparentemente muito antigo, com uma capa de couro desgastada. Sofia sentiu uma leve onda de curiosidade. Ela sabia que era uma violação da privacidade de alguém, mas, sem poder evitar, pegou o diário nas mãos. Ela não podia imaginar que esse diário guardaria segredos tão profundos sobre sua própria. Ela o abriu. As primeiras páginas estavam preenchidas com palavras manuscritas de uma mulher que parecia angustiada. Quando seus olhos caíram nas palavras, Sofia sentiu um aperto no... O diário começava com relatos de alguém que se sentia perdida, alguém que, mesmo cheia de amor, se via presa em uma situação sem saída. Ana. Sofia não teve dúvidas. Era a escrita de sua... E as palavras que seguiram confirmaram suas suspeitas. Meu amor por Arthur é incondicional, mas sei que o destino não nos permitirá ficar juntos. A verdade é que nossa história não tem um final feliz. Eu não posso lhe dar o que você precisa, e a verdade sobre a nossa filha, ela jamais poderá ser parte de sua... Sofia leu, e as palavras lhe cortaram a alma. Sua mãe, que sempre fora uma mulher forte e decidida, escondia da filha uma dor tão profunda, uma mentira que duraria uma vida inteira. O diário seguia contando sobre o relacionamento com Arthur, da paixão arrebatadora que os uniu, e de como Ana soubera que, ao continuar com ele, destruiria a vida de ambos, principalmente de sua filha, que estava a caminho. Mas o mais revelador veio nas últimas páginas. Ana falava de uma ameaça. Gustavo Montenegro, pai de Arthur, nunca aceitou nosso amor. Ele me ameaçou de todas as formas possíveis. Eu soube, desde o início, que se a verdade fosse revelada, a vida da minha filha seria destruída pelo poder que ele exerce sobre Arthur. Eu não posso permitir isso. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração acelerou, suas mãos tremiam enquanto ela lia aquela... Ela sabia então que Arthur Montenegro, o homem que ela via como seu empregador distante e frio, era na verdade seu pai. A dor e a confusão tomaram conta dela como uma onda. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma e sua história de vida Sua mãe nunca lhe contou a verdade. E agora, após todos esses anos, o homem que ela chamava de meu patrão era na realidade seu. Mas o que mais doía, talvez, era o fato de que Ana nunca lhe deu a chance de saber a verdade. Ela sempre soubera, mas escolhera esconder. As palavras do diário eram um misto de amor e culpa,
um amor proibido que nunca teve chance de florescer, e ao mesmo tempo uma dor profunda por saber que a filha jamais teria a oportunidade de conhecer o pai que deveria ter conhecido. Sofia fechou o diário com as mãos trêmulas e se recostou na parede, completamente atordoada. Agora, ela tinha uma escolha a fazer. Como confrontar Como lidar com um homem que até aquele momento era apenas um estranho distante e frio? Mais importante ainda, como se sentir em relação a ele, sabendo o que sabia agora? Enquanto Sofia lutava com suas emoções, Arthur estava em um caminho semelhante, tentando entender o que significava tudo. Ambos estavam prestes a se enfrentar com a verdade. Mas até que ponto essa verdade poderia curar as feridas do passado? E o mais difícil de tudo, seria possível recomeçar? Os dias seguintes pareceram uma sequência sem fim de momentos de tensão e angústia para Ana. Enquanto Sofia lutava para processar as palavras do diário de sua mãe, Arthur sentia a pressão da investigação do passado. O detetive que ele contratara já havia encontrado algumas pistas. E agora ele sabia com certeza que o passado estava mais entrelaçado com sua vida do que ele jamais poderia ter imaginado. A notícia de que Ana tinha partido em segredo, levando consigo o peso da culpa e da dor, deixou Arthur em um estado de negação. Ele não queria acreditar, não queria aceitar que, em algum momento, ele tivera a chance de ser pai e não só. A frustração crescia dentro dele, enquanto sua mente tentava encontrar uma justificativa, uma explicação para a ausência de Ana, para o silêncio dela. Por dias, Arthur se isolou, contemplando o cenário. Ele sabia que não poderia mais viver com a incerteza. Ele precisava ver Sofia, precisava encarar de frente a verdade, que estava prestes a desmoronar sobre ambos. Ele sabia que não tinha o direito de pedir desculpas por tudo o que aconteceu, mas sentia que se houvesse alguma chance de redenção, era a Sofia. Por sua vez, passava os dias na mansão com um peso insuportável sobre os ombros. A descoberta do diário era apenas o começo de um turbilhão de emoções conflitantes. Cada vez que ela olhava para Arthur, uma raiva incontrolável brotava dentro dela. Como ele poderia ser tão distante, como podia ser responsável pela dor que sua mãe enfrentara, pelas mentiras que ela própria vivera? Por que nunca procurou por ela? Por que nunca se preocupou em saber o que aconteceu? Ela tentava se convencer de que não queria envolver-se emocionalmente com Arthur. Ele não merecia nada disso. Mas a cada encontro, a cada troca de olhares, Sofia sentia uma atração inexplicável. Havia algo nele, algo profundo, que ela não podia ignorar. Talvez fosse a culpa que emanava dele. Talvez fosse o fato de que, por mais que tentasse negar, ele era o homem que a mãe dela amava. Sofia não sabia, mas tudo o que sentia estava em conflito com o que... Em um fim de tarde nublado, enquanto ela preparava o jantar na cozinha, Arthur entrou, com a expressão fechada, os olhos carregados de algo que ela não podia decifrar. Ele se aproximou, mas antes que pudesse falar, Sofia o interrompeu. Eu sei, Arthur. Eu sei. As palavras caíram pesadas no ar. O silêncio que se seguiu foi denso, quase insuportável. Arthur tentou esconder o choque, mas seus olhos traíam o turbilhão interno que ele experimentava. Ele sabia que o momento da verdade havia... Você sabe o quê? Ele perguntou, sua voz embargada. Ele não sabia como ela tinha descoberto, mas sabia que não podia mais esconder. Sofia, com os olhos fixos nos dele, não se intimidou. Ela tinha o direito de saber a verdade. Eu li o diário da minha mãe. Sei tudo o que aconteceu. Sei sobre você e sobre ela. A voz de Sofia estava firme, mas havia uma tristeza profunda. Sei sobre a mentira, sobre a dor, sobre o segredo que ela carregou. E sei que você sabia da minha existência, mas escolheu não me preocupar. Arthur sentiu o peso daquelas palavras como uma lâmina cortando sua alma. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Sofia não o deu. Como pôde? Ela perguntou, e o tom de dor na sua voz era insuportável. Como pôde ser tão indiferente? Minha mãe te amou. Ela sacrificou tanto por você. E você nunca foi atrás. Você a deixou sozinha.
Você me deixou sozinha. Onde estava você quando eu precisava de você? Onde estava você quando minha mãe morreu? Arthur sentiu uma pressão no peito. O ar parecia se tornar mais rarefeito a cada palavra que saia da boca de Sofia. Ele queria dizer algo, mas nada parecia suficiente. Ele se aproximou lentamente dela, os passos pesados, tentando reunir forças para falar. Mas a única coisa que conseguia fazer era olhar para o rosto de Sofia, para aqueles olhos que agora refletiam uma dor que ele próprio causou. Eu nunca soube, ele disse. Finalmente, sua voz roucou quando ela desapareceu. Eu não tinha ideia do que aconteceu. O que eu sabia era que ela partiu sem deixar explicações. Eu procurei por ela, tentei encontrá-la, mas quando ela foi embora, parecia que ela não queria não sabia do que estava fugindo. Não sabia que ela estava grávida de... Sofia olhou para ele com um olhar que misturava incredulidade e tristeza. Ela estava cansada das palavras, cansada das explicações. Ela queria entender, mas o buraco que se abriu dentro dela era profundo demais para ser preenchido por desculpas. E o que você faria agora, Arthur? O que você quer de mim? A sua chance de ser um bom pai? Depois de tudo isso, o que você acha que pode fazer para corrigir os anos que você me roubou? A raiva e a dor em sua voz eram palpáveis. E pela primeira vez, Arthur percebeu que não havia resposta fácil para o que estava acontecendo. Ele podia pedir desculpas, mas sabia que isso não bastaria. Ele havia falhado como pai, e agora precisava encontrar uma maneira de provar que, apesar de todos os erros, ainda havia algo de bom nele. Algo que poderia, de alguma forma, reparar a relação com Sofia. Mas ele sabia que isso não seria simples. Ela estava certa, e ele não tinha as palavras certas. Não podia simplesmente virar a página do passado e esperar que ela o perdoasse. O que restava a ele era agir. Tentar entender o que significava ser um pai para ela, mesmo que o tempo perdido fosse irreparável. Enquanto o silêncio preenchia a cozinha, a tensão entre eles era palpável, como se o passado estivesse se entrelaçando com o presente, e o futuro dependesse da escolha que ambos fariam naquele momento. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. As palavras trocadas entre Arthur e Sofia ainda pairavam no ar, pesadas e carregadas de dor. Sofia, com os olhos marejados, mantinha-se firme, mas sua raiva se misturava com uma sensação amarga de perda. Ela não sabia o que mais esperava ouvir. Não sabia se ainda havia algo que pudesse mudar o que sentia naquele momento. Por um lado, a dor de ser rejeitada pela figura que agora sabia ser seu pai a consumia. Por outro, uma parte dela queria desesperadamente encontrar uma maneira de acreditar em algo bom nele. Arthur, por sua vez, estava devastado. As palavras de Sofia, suas acusações, atingiram-no como uma punhalada. Ele não sabia como expressar tudo o que sentia, como confessar que, por anos, ele sequer imaginava a existência de Sofia. Não sabia o que fazer para reparar o erro que ele não sabia que estava cometendo. Ele olhou para ela com uma expressão de profundo arrependimento e por um momento desejou poder voltar no tempo para ter feito tudo diferente, para ter sido mais atento, para ter encontrado uma maneira de proteger. Mas como tantas vezes na vida, o tempo não voltava. Não havia uma forma de reverter a dor causada. Tudo o que Arthur tinha agora era a vontade de tentar mudar, de corrigir o que pudesse ser corrigido, mesmo sabendo que nunca poderia apagar o sofrimento que ele e sua família haviam vivido. Eu não sei o que esperar de mim agora, Sofia. Arthur falou finalmente, sua voz carregada de culpa. Sei que falhei com você, falhei com sua mãe, falhei como pai. Não tenho desculpas para o que aconteceu. Não posso justificar o que fiz ou o que deixei de fazer. Eu estava perdido e ao mesmo tempo tinha medo de enfrentar a verdade. Medo de perder o controle. Medo de ser vulnerável. Nunca imaginei que você estivesse aqui. Nem sabia que sua mãe havia partido com você, sem deixar uma palavra. E depois disso, eu me afastei de tudo e todos.
e a dor me fez construir um muro ao meu. Sofia olhou para ele, os olhos lacrimejando, mas seus sentimentos estavam em conflito. Ela queria odiá-lo, queria que ele sentisse a mesma dor que ela havia sentido a vida inteira, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de si que queria acreditar que ele podia mudar. Queria acreditar que ele poderia reparar de alguma forma o tempo perdido. Eu cresci sem saber o que era ter um pai, Arthur. Sofia disse, as palavras saindo entre suspiros. Minha mãe me criou sozinha. E a cada aniversário, a cada Natal, ela olhava para mim com tanto amor. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza tão profunda. Ela nunca me contou a verdade sobre você. Nunca me disse o que aconteceu entre vocês. Mas eu sabia que algo não estava certo. Eu sabia que a história dela estava incompleta, que havia algo... E agora, depois de tudo, você me diz que não sabia de mim? Que não sabia da sua... Arthur engoliu em seco. A dor e a vergonha eram quase insuportáveis. Como ele podia se justificar? Como explicar que ele estava preso ao medo e à indiferença de seu próprio pai, Gustavo Montenegro, que sempre havia sido tão autoritário, tão controlado? Arthur sabia que, em algum nível, ele havia se tornado uma versão distorcida de seu próprio pai. E isso o aterrorizava. Ele tinha sido um homem calculista, dedicado apenas aos negócios, à sua imagem pública, sem nunca dar uma chance ao amor verdadeiro. Eu não sabia o que fazer, Sofia. Arthur murmurou, os olhos marejados pela dor. Eu deixei que o medo, o orgulho e a pressão da minha família me controlassem. Eu fui cego, e quando sua mãe foi embora, eu me convenci de que era melhor seguir em frente, sem olhar para trás. Mas a verdade é que eu nunca parei de pensar nela. Eu nunca a esqueci. E agora, depois de tudo que você me disse, percebo o quanto tudo isso foi um erro. O quanto eu Sofia olhou para ele, sem saber se podia perdoar. Se deveria perdoar. Ela sentia que, embora suas palavras fossem sinceras, o que mais doía era o fato de que ele havia permitido que o medo controlasse toda a sua vida sem nunca buscar a verdade. Ele nunca procurou, nunca se importou em saber o que acontecia com a filha de Ana. Mas ela também sabia que o passado não podia ser alterado. E o que restava era encarar o presente e a possibilidade de um futuro diferente. Ela fez uma pausa antes de responder, tentando organizar seus sentimentos confusos. Arthur, eu não sei se vou conseguir perdoar você agora. Não sei se um pedido de desculpas pode consertar tudo. Eu passei a vida inteira sem um pai. E agora, você aparece dizendo que sempre soube do amor de minha mãe por você, mas nunca procurou saber o que aconteceu comigo. Eu não sei o que fazer com tudo. Arthur sentiu que aquelas palavras haviam sido um golpe mais forte do que qualquer outra coisa que ele pudesse ouvir. Mas ele também sabia que isso não era sobre ele, sobre o quanto ele se arrependia, sobre os pedidos de desculpas. Era sobre Sofia, sobre ela finalmente entender a verdade e escolher o que fazer. Ele sabia que teria que ser paciente, que teria que esperar, mesmo que isso significasse que ela jamais o perdoou. Sofia, por sua vez, respirou fundo e por um momento sentiu uma raiva intensa. Mas, ao olhar para Arthur, viu um homem quebrado. Não o homem que ela imaginava ser seu. Não o homem que ela esperava, forte e firme. Mas, talvez, um homem real. E algo dentro dela começou a... Não sabia o que fazer com esse sentimento. Não sabia como lidar com ele. Mas ele estava lá, crescendo lentamente dentro de seu... Eu não sei o que vai acontecer entre nós, Arthur. Ela disse, mais suave agora. Mas o que eu sei é que, se você realmente quiser tentar, vai precisar provar, dia após, que está disposto a mudar. Não posso simplesmente aceitar tudo isso. Não posso simplesmente te perdoar, mas, talvez, um dia, se você mostrar que merece, eu posso aprender a te dar uma... Arthur olhou para ela, sentindo a dor do que ela dizia, mas também uma pequena centelha de esperança. Talvez o caminho fosse longo e árduo, mas, de alguma forma, ele sabia que era a única chance que ele tinha de reconstruir sua vida, de reconquistar o amor de uma filha que ele nunca soubera que... E assim, enquanto o sol se punha lá fora, ambos sabiam que nada voltaria a ser como antes. O caminho à frente estava coberto de incertezas, mas o que restava agora era tentando reconstruir a confiança, passo a passo,
Talvez ambos pudessem finalmente encontrar a paz que tanto precisavam. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio desconfortável entre Arthur e Sofia. Embora ambos soubessem que algo precisava mudar, havia uma barreira invisível entre eles que parecia intransponível. Para Sofia, o perdão ainda era um conceito distante. A dor de ter crescido sem um pai, sem a figura masculina que ela achava que merecia, não se apagava com palavras de arrependimento. Ela estava cansada de promessas vazias, cansada de se iludir com esperanças que sempre se desfaziam no... Arthur, por sua vez, sabia que o que mais importava naquele momento era dar a Sofia o espaço necessário para processar tudo o que estava acontecendo. Ele entendeu que a pressa em conseguir seu perdão poderia apenas afastá-la ainda mais. Mas a espera era tortura. Cada vez que ela passava por ele sem dizer uma palavra, cada vez que seus olhos se cruzavam em silêncio, ele sentia o peso da culpa e do arrependimento, como se uma corrente invisível o aprisionasse. Arthur tentava encontrar formas de mostrar que estava disposto a mudar, a se redimir. Ele começou a se envolver mais nas questões da mansão, se tornando mais presente e disposto a ouvir Sofia, mesmo que fosse apenas sobre os pequenos detalhes do dia a dia. Ele queria mostrar aos poucos que não era o homem distante e frio que ela pensava. Mas as atitudes de Sofia eram difíceis de descrever. Às vezes ela parecia mais aberta, mais receptiva. Outras vezes, ela o ignorava completamente, como se ele não existisse. Foi numa dessas manhãs, enquanto Sofia estava organizando a biblioteca da casa, que Arthur decidiu tomar uma atitude mais direta. Ele entrou na sala com o semblante mais calmo e observou-a por alguns segundos, antes de falar. Sofia, sei que as coisas não vão mudar da noite para o dia. Sei que não posso simplesmente aparecer e esperar que você me aceite de imediato. Mas o que eu quero que você saiba de verdade é que estou disposto a fazer o que for necessário. Não para tentar apagar o que aconteceu, mas para construir algo novo. Algo que nunca tivemos. Não vou mais me esconder atrás das desculpas. Eu errei, e se me der uma chance, eu vou tentar corrigir o que está ao meu alcance. Sofia não o olhou de imediato, mas ouviu suas palavras. Aquelas palavras foram diferentes de todas as outras que ela já ouvira antes. Elas não eram sobre uma explicação nem sobre desculpas vazias. Pareciam sinceras, mas ela ainda não sabia se estava pronta para aceitar o que estava sendo oferecido. Ao invés de responder diretamente, ela fez uma pausa, olhou para o rosto de Arthur, tentando encontrar ali algum vestígio daquilo que poderia ter sido o pai que ela nunca teve. Eu preciso de tempo, Arthur. Ela finalmente disse, sua voz calma, mas carregada de dor. Eu não sei se posso simplesmente confiar em você. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Não posso apagar os anos que passei tentando entender o que aconteceu. Não posso deixar que você me diga que tudo pode ser corrigido apenas com palavras. Arthur engoliu em seco. Ele sabia que o tempo era o maior desafio agora. Ele tinha que ser paciente, mas sua necessidade de mostrar a Sofia que ele estava mudando o consumia. Não podia forçar nada, sabia disso. Mas a esperança ainda estava ali, incômoda, pulsando em seu peito. A situação se complicou ainda mais quando, semanas depois, Sofia recebeu uma carta. Era uma correspondência da antiga amiga de sua mãe, alguém que ela não via há anos. Quando abriu o envelope, viu que era um bilhete de despedida, escrito por Ana antes de sua morte. Ela leu com atenção, sentindo o coração apertar a cada palavra. No bilhete, sua mãe expressava seu amor por Arthur, mas também revelava o peso de todas as escolhas que fizera. Ana escrevia sobre o medo que sentira por sua filha, sobre como ela temia que a história se repetisse, que Sofia sofresse as mesmas pressões que ela sofreu ao tentar amar um Montenegro. Eu espero que você me entenda um dia, Sofia, uma carta dizia. Espero que quando você encontrar seu pai, você possa perdoá-lo. Sei que ele tem um bom coração. Eu tinha medo do que a minha decisão poderia fazer, mas fui embora porque sabia que o que eu não poderia mudar, você poderia. O amor que existe entre vocês pode ser a cura para tanto sofrimento. Sofia sentiu o peso das palavras da mãe, e a mistura de raiva e tristeza tomou conta dela.
Ela queria entender, queria perdoar. Como simplesmente virar a página de tudo que sua mãe vivera, de tudo que ela mesma vivera. Não seria simples. Após ler a carta, ela procurou Arthur. Ele estava na varanda, olhando para o horizonte. Quando Sofia o encontrou, o olhar dele já dizia tudo. Ele sabia o que ela tinha lido. A dor agora estava em ambos. Eu li a carta da minha mãe, Sofia disse, com a voz quase inaudível. Eu li tudo o que ela escreveu. E agora, tenho que decidir o que fazer com isso. Arthur se virou lentamente para ela, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Ele sabia que aquela era a chance de uma nova oportunidade, mas também sabia que as feridas do passado eram profundas e não poderiam ser curadas com facilidade. Eu sei que nada vai apagar o que aconteceu, Sofia. Menos ele respondeu. Eu sei que eu nunca mereci a chance de ser seu pai. Mas se você me der uma chance, não vou mais falhar com você. Vou lutar para mostrar que você tem algo em mim que vale a pena. Sofia o observou em silêncio. A carta de sua mãe havia mexido profundamente com ela. A raiva ainda estava ali, mas uma parte de seu coração começava a entender o que sua mãe sempre soubera. O perdão não era sobre o outro, mas sobre si mesma. E a decisão que ela tomaria agora afetaria não apenas o futuro dela, mas a possibilidade de recomeçar uma história que até então parecia perdida. O silêncio entre eles se estendeu por alguns minutos, até que Sofia finalmente falou. Eu não sei se vou conseguir te perdoar, Arthur. Mas o que posso te prometer é que se você continuar tentando, eu vou tentar também. Eu vou dar uma chance. E talvez por ela. Ela olhou para o horizonte, como se visse a imagem de sua mãe ali, sorrindo em algum lugar distante. Arthur sentiu uma mistura de alívio e gratidão, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não seria fácil, mas pela primeira vez ele acreditava que havia uma chance de redimir. A estrada à frente seria árdua, mas ele estava disposto a andar por ela. E, com Sofia ao seu lado, talvez houvesse uma possibilidade de cura, uma chance de reescrever a história. Os dias que se seguiram à promessa silenciosa de Sofia e Arthur estavam longe de ser fáceis, embora houvesse um entendimento tácito de que estavam dispostos a dar o primeiro passo para reconstruir algo entre eles. A dor e as cicatrizes do passado não eram fáceis de... Ambos estavam vivendo com o peso das escolhas feitas, com as palavras não ditas e com as frustrações internas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo novo se formando, uma espécie de alicerce instável, ainda frágil, mas que podia se tornar a base para um relacionamento renovado. Sofia se sentia dividida entre o desejo de reconstruir, de dar uma chance ao pai que ela agora sabia que existia em seu coração, e o medo de se decepcionar novamente. Ela não queria ser fraca. Não queria cair na tentação de acreditar em promessas vazias. A dor que ela sentia de ter sido abandonada por tanto tempo ainda queimava em sua alma. E não seria fácil apagar. Mas, por outro lado, havia uma curiosidade crescente sobre quem Arthur realmente... Aquele homem duro, frio e calculista que ela conhecera, de alguma forma, estava começando a se revelar como alguém mais vulnerável. Mas Arthur, por sua vez, não sabia ao certo o que mais poderia fazer para provar a Sofia que ele estava comprometido. Ele se sentia mais presente, mais disposto a mostrar seu arrependimento. Mas o medo de parecer forçado o consumia. Como fazer com que ela acreditasse em suas intenções? Como fazer com que ela percebesse que ele estava genuinamente disposto a mudar? Ele sabia que o tempo seria o maior aliado ou inimigo dessa tentativa de reconciliação, mas também sabia que deveria ser paciente. O que estava em jogo agora não era apenas o futuro deles, mas a tentativa de reparar os danos de uma história que nunca teve um final feliz. A primeira oportunidade de mudança verdadeira surgiu quando Sofia foi convidada a participar de um evento importante relacionado à fundação de caridade que ela havia começado a apoiar nos últimos meses. Era um evento onde ela poderia fazer a diferença, onde suas palavras poderiam ajudar a trazer à tona questões que sempre a tinham tocado profundamente. A luta das mulheres, das mães solteiras, a importância da educação para crianças que, como ela,
cresceram sem apoio familiar. Arthur soubera do evento e, sem avisar a Sofia, decidiu participar, sentindo que precisava estar ali para apoiar a filha, mesmo que ela não tivesse pedido. Para ele, aquele evento era uma chance de mostrar que ele estava disposto a caminhar ao lado. Quando Sofia chegou ao local do evento e viu Arthur entre os convidados, seu coração se apertou. Ela não sabia se ficava irritada. Ele estava ali, com um olhar sincero, observando cada detalhe do evento com atenção. Sua postura estava mais suave do que o habitual, mais descontraída. Ele não estava ali para se destacar. Não estava ali para chamar atenção. Ele estava ali porque queria realmente entender o que Sofia fazia. Queria fazer parte do mundo dela, que até então parecia tão distante da sua realidade. Sofia o observou por um momento, indecisa sobre como reagir. Ela poderia simplesmente virar as costas e seguir em frente, ignorando a presença dele, como fizera tantas vezes no passado. Mas algo dentro dela começou a se mexer. Ela se aproximou com cautela, a voz ainda um pouco tensa, mas com uma leve... "Você realmente veio?" perguntou, o tom misto de surpresa e desconforto. "Eu não sabia que você estava tão interessado nessas coisas." Arthur sorriu, mas um sorriso leve, sincero. Ele sabia que não tinha o direito de exigir nada de Sofia, que cada passo que ele dava em direção a ela deveria ser dado com extrema cautela. "Eu não sabia até onde poderia chegar, Sofia. Mas agora que estou aqui, vejo que esse é o tipo de causa que merece a minha atenção. E, mais importante ainda, vejo que é algo importante para você." Sofia ficou em silêncio por um momento, antes de suspirar, tentando entender o que aquilo significava. Arthur não era mais o homem que ela pensava conhecer. Ele estava se esforçando de uma maneira que ela nunca imaginou que fosse possível. E embora ainda houvesse uma resistência em seu coração, algo dentro dela começava a mudar. As paredes que ela havia erguido ao longo dos anos, que haviam a protegido do sofrimento, estavam começando a... Durante o evento, Arthur ficou ao lado de Sofia. Ele a acompanhou enquanto ela falava com outros convidados, interagia com outras pessoas que estavam lá para apoiar a mesma causa. E a cada troca de palavras, a cada gesto simples, ele tentava mostrar que estava disposto a aprender a ser alguém melhor. Sofia, por sua vez, se sentiu desarmada. Ela não sabia mais se estava vendo aquele homem de uma forma diferente, porque ele realmente havia mudado, ou porque ela desejava tanto que isso fosse verdade. Mas enquanto o evento seguia, ela não pôde deixar de notar o quanto ele parecia mais humano, mais interessado, mais empático. Quando o evento finalmente terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Arthur e Sofia se encontraram novamente. Sofia estava cansada, mas uma parte dela estava mais leve. Eles ficaram sozinhos em uma parte mais tranquila do espaço, onde a conversa poderia fluir sem interrupções. "Eu não sei o que isso significa, Arthur." Sofia começou, a voz um pouco mais suave, como se estivesse tentando processar tudo o que acontecera. "Eu não sei se isso pode consertar o que aconteceu. Eu não sei se o que você está fazendo agora é suficiente para apagar os anos de dor e de mentiras." Arthur olhou para ela, com os olhos cansados, mas com uma determinação inabalável. "Eu não quero apagar nada, Sofia. Não quero que você me perdoe de imediato. Eu só quero que você saiba que, daqui em diante, você não vai mais estar sozinha. Eu quero estar aqui, de verdade. Não para ser o pai perfeito, mas para ser alguém que você pode confiar, alguém que não vai falhar com você outra vez." Sofia sentiu um nó se formar na garganta. Ela ainda não sabia se poderia confiar totalmente. Se poderia se entregar à ideia de ter uma família que na verdade nunca tivera. Mas uma parte de si acreditava nas palavras de Arthur. Talvez não fosse uma promessa de redenção instantânea, mas uma chance real de começar de... E por mais que ainda houvesse dor, aquela noite parecia oferecer algo que ela nunca tivera: esperança. E pela primeira vez em muitos anos, Sofia se permitiu dar um passo adiante. Não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a começar a caminhar ao lado de Arthur. Não como pai e filha, não como estranhos,
mas como duas pessoas tentando entender a dor. E talvez aprender a Os dias após aquele evento foram um ponto de inflexão na relação entre Sofia e Arthur. Embora o caminho para a reconciliação ainda fosse tortuoso, havia algo no ar que sugeria que talvez as coisas estivessem começando a mudar. Sofia, apesar de sua relutância inicial, começou a perceber o esforço genuíno de Arthur para estar presente. Ele não estava mais apenas buscando seu perdão por palavras vazias, mas estava se provando por meio de ações. Cada passo que ele dava era para ela uma tentativa de reconstruir o que uma vez fora destruído, não apenas por ele, mas por uma rede de mentiras e omissões que se arrastavam por anos. No entanto, as cicatrizes do passado ainda estavam lá. As memórias de Ana, a mãe que Sofia amava profundamente, ainda ecoavam em sua... Como poderia ela seguir em frente sem se lembrar das palavras e promessas de uma mulher que nunca teve a chance de viver a vida que... Como poderia ela lidar com a crescente sensação de que a própria mãe talvez tivesse sido uma vítima das circunstâncias, uma mulher que amava Arthur, mas que, por medo, decidiu desaparecer. Arthur, por sua vez, não podia deixar de carregar o peso de suas próprias escolhas. Ele sabia que o que fizera não poderia ser apagado, nem mesmo com sua riqueza, ou ele podia investir em causas nobres, apoiar fundações e dar o melhor que seu dinheiro podia oferecer. Mas o que ele mais queria, o que mais ansiava, era o perdão de Sofia, a chance de se tornar um homem melhor. Ele sabia que não bastava mais simplesmente tentar comprar o perdão. Ele precisava conquistar aos poucos a confiança de sua filha, algo que parecia mais distante a cada tentativa frustrada de se aproximar. Mas ele não desistiu. Em uma noite fria, enquanto a casa estava silenciosa e as estrelas iluminavam o céu acima, Arthur decidiu fazer o que talvez fosse o passo mais importante até aquele momento. Ele queria contar a Sofia toda a verdade sobre o que aconteceu com Ana, desde o começo. Ele não queria mais esconder nada. Não queria mais que as sombras de seu passado continuassem a assombrar o relacionamento dele. Ele queria que ela soubesse que, embora tivesse falhado, o amor entre ele e Ana havia sido, mas também queria que ela soubesse sobre o dilema que havia vivido, sobre as pressões de seu próprio pai, que o haviam levado a afastar-se de Ana e de tudo o que ela representava. Sofia estava na cozinha, preparando o café da manhã quando Arthur entrou. Ela o olhou com um leve sorriso, mas algo em seu olhar sugeria que estava pensando profundamente sobre... A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas, iluminando seus rostos, mas a tensão entre eles era palpável. Eu preciso falar com você, Sofia, Arthur disse, a voz firme, mas carregada de uma certa vulnerabilidade. Há coisas que você precisa saber. Sofia olhou para ele com um olhar curioso, mas também desconfiado. Ela sabia que, embora ele estivesse tentando se aproximar, não era fácil para ela simplesmente acreditar que as palavras de Arthur poderiam ser de confiança. Mas algo nela também queria entender a verdade. E talvez dessa vez, a verdade pudesse proporcionar algum alívio. Você quer me contar mais uma história, Arthur? Mais um pedaço de uma mentira que você guardou por tanto tempo? Sua voz estava tensa, mas não era agressiva. Era apenas uma tentativa de lidar com as emoções conflitantes que ainda tomavam conta de seu coração. Arthur suspirou e deu um passo em direção a ela, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. Não, Sofia. Eu não quero mais mentir para... Eu nunca menti sobre o que eu sentia por sua mãe, e eu sei que você deve ter dúvidas sobre isso. Mas antes de tudo, preciso te contar a verdade sobre o que aconteceu sobre como tudo desmoronou entre nós. Sofia hesitou, mas decidiu ouvir. Ela sabia que, de alguma forma, precisava conhecer a verdade para seguir em frente, para entender quem realmente era aquele homem à sua frente. O homem que agora se dizia seu pai, por tanto tempo, fora um... Arthur começou a falar, com a voz mais baixa, como se cada palavra fosse pesada demais para ser dita. Sua mãe e eu nos apaixonamos muito cedo, e era um amor intenso, Sofia. Eu nunca amei ninguém como amei a sua mãe.
Mas meu pai, Gustavo Montenegro, nunca aceitou isso. Ele sempre viu Ana como uma ameaça. Ele me pressionou a terminar tudo com ela. E quando ela ficou grávida, a situação se tornou ainda mais difícil. Eu não sabia o que... O medo de perder tudo, de perder o controle sobre minha vida e minha carreira, me paralisou. Sofia o observava atentamente, o olhar fixo. Ela sabia que ele estava falando a verdade, porque poderia ver a dor em seus olhos. Mas isso não era suficiente para apagar o fato de que ele nunca havia lutado por ela e sua mãe. Ele tinha escolhido seu pai, sua herança, em vez de lutar pelo amor dele. Eu sei que você deve me odiar, Sofia. E eu entendo se você não quiser me perdoar. Mas tudo o que quero é ter a chance de corrigir o que aconteceu. Eu sou um homem diferente agora. Eu não sou mais aquele Arthur que abandonou sua mãe. Eu sou alguém que está disposto a lutar por você, pelo que restou de nós. Sofia fechou os olhos por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela sentiu uma mistura de raiva, tristeza e até mesmo alívio. As respostas que ela tanto buscava estavam ali, naquelas palavras, mas ainda não eram o suficiente para preencher o vazio que ela sentiu. Ela sentiu que talvez com o tempo poderia entender tudo aquilo. Talvez um dia ela poderia perdoá-lo, mas hoje ela não estava pronta para fazer. O que ela sentia era complexo demais. E o perdão não poderia ser dado apenas por palavras. Ela o olhou de novo, com mais calma agora, e disse, quase em um sussurro: Arthur, eu não sei se posso te perdoar ainda. Eu não sei se posso seguir em frente com tudo isso. Mas eu quero tentar entender quem você é agora. Quero tentar acreditar que, apesar de tudo, podemos construir alguma coisa. Não por você, não por mim, mas por ela. Por minha mãe. Arthur sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia uma possibilidade de redenção. Ele não precisava do perdão de Sofia imediatamente. Mas sabia que o que realmente importava era o fato de ela finalmente estar disposta a tentar. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente e muitos obstáculos a superar. Mas havia algo no ar, algo que os unia agora de forma diferente. O amor, por mais perdido e conturbado que fosse, começava a florescer tímido, como uma semente que acabara de ser plantada. O tempo passou, como sempre passa, sem pedir licença e sem esperar que estivéssemos prontos para Arthur e Sofia. O caminho que começaram a trilhar juntos estava longe de ser fácil. Mas havia algo novo acontecendo. Talvez fosse a aceitação silenciosa, um passo após o outro. Ou talvez fosse a vulnerabilidade compartilhada entre os dois. Mas algo havia mudado em seus corações. Não era uma redenção completa, nem um perdão instantâneo, mas uma caminhada firme em direção ao entendimento mútuo e à reconstrução. Arthur sabia que, para Sofia, o simples ato de tentar não era suficiente. Ela precisava ver, ela precisava sentir que ele estava ali não apenas por ela, mas também pela memória de Ana. Ele se dedicou, mais do que nunca, a fazer as coisas certas. Suas atitudes começaram a ser mais do que apenas promessas vazias. Ele passava mais tempo ao lado de Sofia, conversando sobre suas dúvidas, sobre suas dores e, muitas vezes, sobre o passado que ambos tentavam entender. Ele fez questão de ouvi-la, de estar presente em momentos que, até então, ele havia ignorado. Sofia, por sua vez, começou a perceber que não estava mais sozinha nessa caminhada. A raiva que ela sentia por tudo o que havia acontecido foi se transformando lentamente em compreensão. Ela não podia esquecer, mas também não precisava mais carregar o peso de uma culpa que não era dela. E com o tempo, uma coisa começou a acontecer. Ela começou a ver Arthur de uma maneira diferente. Ela viu o homem que ele era agora, não o homem que o passado exigia dela. A relação deles foi crescendo devagar, como um rio que contorna pedras e obstáculos, mas sempre em frente, sem parar. O que os uniu foi mais do que a simples descoberta de que eram pai e filha. Foi o entendimento de que, apesar dos erros, das escolhas erradas,
ainda havia algo entre eles que valia. Havia a possibilidade de algo novo, de uma chance que eles, por tanto tempo. E então um dia, enquanto estavam em uma caminhada ao ar livre, Arthur decidiu que era hora de dar o passo mais importante de todos. Ele queria ir até o túmulo de Anna, não apenas para se despedir, mas para finalmente cumprir a promessa que ele havia feito a si mesmo, de ser um homem melhor, de honrar a memória dela e, de alguma forma, honrar a Sofia também. Sofia, embora hesitante, aceitou a proposta. Ela sabia que aquele não era apenas um gesto de Arthur, mas também o seu próprio processo de cura. O caminho até o cemitério era simples, rodeado por árvores que pareciam se curvar em respeito ao que estava prestes a acontecer. O som dos passos na terra era suave, mas o silêncio entre eles era profundo, pesado de emoções não ditas. Quando chegaram ao túmulo, o ar estava mais frio, como se o próprio universo estivesse esperando para ver o que aconteceria ali. Arthur ficou em silêncio por um momento, olhando para a lápide de Anna, como se procurasse as palavras certas para finalmente expressar tudo o que havia guardado por ano. Então, com a voz baixa e cheia de sinceridade, ele falou: Anna, eu sei que não há desculpas para o que aconteceu. Sei que não posso voltar atrás e corrigir tudo o que fiz. Mas, de alguma forma, quero que saiba que eu não a esqueci. Eu a amei. E ainda a amo. E agora, com Sofia, quero honrar a memória que você deixou. Quero que ela saiba quem você realmente foi. Eu nunca pude ser o homem que você merecia. Mas, ao menos, quero ser o pai que a Sofia sei que, de algum modo, talvez você tenha me perdoado. Mas, Anna, eu espero que, onde quer que esteja, saiba que agora estou fazendo tudo o que posso para fazer as coisas certas. Sofia olhou para o pai, seus olhos umedecidos, mas com um sorriso suave nos lábios. Ela não sabia se a dor algum dia desapareceria completamente. Mas naquele momento sentiu uma paz silenciosa invadir seu coração. Ela se aproximou de Arthur, colocou a mão sobre a dele e disse: Mãe sempre dizia que a vida é feita de perdões, de recomeços, de cicatrizes que podem ser curadas. Eu não sei se posso esquecer tudo o que aconteceu. Eu sei que posso construir algo com você, pai. Algo verdadeiro, algo novo. Não por você, mas por ela. Porque se ela estivesse aqui, eu sei que ela queria isso para nós. Arthur apertou a mão dela, com um sentimento de alívio imenso. As palavras de Sofia o tocaram profunda. Ele sabia que não merecia esse tipo de generosidade. Mas, naquele momento, sentiu um calor em seu peito que nunca havia experimentado antes. A dor da perda de Anna não era algo que ele poderia apagar. Mas ao menos ele estava dando os passos certos para construir uma relação com Sofia, que aos poucos estava aprendendo a ver nele algo mais do que um homem. Ela estava começando a ver seu pai como um ser humano em evolução, alguém que também estava em busca de redenção, alguém que finalmente estava disposto a se responsabilizar pelos próprios erros. Após aquele momento de silêncio e reflexão, Sofia se afastou por um instante, olhando para a lápide com... Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse captar a presença de sua mãe ali, e com a mesma suavidade com que conversaram, Eu te amo, mãe. Eu sei que você está aqui, de alguma forma, e que sua luz nunca se apagou. Eu te prometo que, apesar de tudo, vou seguir em frente com o coração Vou tentar por nós três. Arthur observava Sofia, com os olhos marejados, mas agora com uma sensação de paz que ele jamais imaginou ser possível. Ele sabia que a jornada ainda não estava concluída, mas havia algo ali que se tornava mais forte a cada dia. A esperança de que talvez fosse possível recomeçar. Talvez a vida tivesse mostrado a ele o quanto ele ainda poderia mudar, o quanto poderia aprender com a filha que ele só agora começava a conhecer. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava que a redenção era possível. O caminho à frente seria árduo, e os erros do passado ainda os acompanhavam. Mas, naquele momento, naquele encontro com o passado e o presente,
Arthur e Sofia sabiam que haviam dado o passo mais importante, o passo da aceitação, do perdão e da promessa de um futuro diferente. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de cores quentes e suaves. E enquanto caminhavam de volta lado a lado, Arthur e Sofia estavam prontos para escrever uma história que, apesar de marcada pela dor e pelas cicatrizes, também estava sendo renovada pela força do amor, da verdade e da coragem de recomeçar. E assim, com o coração leve e a alma tranquila, eles caminharam para um futuro cheio de possibilidades. Um futuro que eles juntos estavam começando a construir.